Como é que eu vejo um negócio gastronômico ou qualquer tipo de negócio, assim como eu vejo o nascimento e o crescimento de um ser humano, de um homem ou de uma mulher. Primeiro a gente tem a concepção, depois a gente tem a infância, depois a gente tem a adolescência, a gente vai ficando maduro, depois a gente tem a vida adulta, eventualmente a gente morre. Eventualmente não, todos nós vamos morrer, mas nem todos os negócios vão morrer. Tem uns que perduram. A gente vai falar sobre este assunto. Então, na concepção, diferentemente de um ser humano, o que acontece? Um negócio tem que ser planejado. Bom, vamos combinar que um ser humano também tem que ser planejado, né? Idealmente teria que ser planejado. A concepção das minhas filhas, por exemplo, tem 3 filhas, nenhuma delas foi muito planejada. Eu fui pai muito cedo. Mas um negócio, idealmente, ele tem que ser planejado. Ele exige planejamento para você abrir um negócio. Aí depois você tem a fase da infância de um negócio, que o objetivo é só ficar em pé. Geralmente tudo depende do empreendedor, né? Ele está aprendendo um negócio. As chances, segundo o Michael Gerber, que é um livro que eu sempre indico, chama-se O Mito do Empreendedor, que é muito legal esse livro, anota aí se você não anotou, se você não comprou ainda, porque é um livro muito interessante. Ele fala justamente sobre essas estatísticas desse período da infância. Infância que eu digo, até os 5 anos de negócio. Segundo as estatísticas desse cara que estudou negócios no mundo inteiro, não só negócios gastronômicos, mas eu desconfio que o negócio gastronômico é ainda pior do que qualquer outro negócio, porque envolve muitas variáveis, envolve produtos perecíveis, envolve essa questão de estoque, de controle, de precificação, enfim, ele é um pouco mais complicado definitivamente. Mas o Michael Gerber, ele fala o seguinte, segundo essas pesquisas que ele fez, que 50% dos negócios eles quebram em 2 anos e até 80% dos negócios eles quebram em até 5 anos. Essa é a realidade da infância do negócio. É praticamente a nossa chance, mesmo que você faça tudo certo, mesmo que a gente faça tudo certo no negócio que a gente concebeu bem concebido na nossa cabeça, as estatísticas jogam contra nós empreendedores, tá? Imagina se você não fizer tudo certo, o quanto aumenta essa estatística contra você, contra nós empreendedores. Aí quando chega na adolescência, é que o empreendedor ele começa a se organizar, ele começa a pensar em se organizar, ele começa a perceber que ele só vai ter um futuro se ele se preparar, né? Só que ele está confuso muitas vezes, ele não sabe como se preparar. Na fase adulta do negócio, o que acontece nessa fase da adolescência, e é justamente aí que eu entro com a minha mentoria, é que é o seguinte, a pessoa vai crescendo e ou ele começa a crescer e ele percebe que ele precisa se organizar, ou ele se organiza antes e ele fica pronto para crescer. E é justamente neste momento que eu entro com a minha mentoria. Nessa fase, vamos chamar assim, de adolescência barra maturidade, tá? É justamente nessa parte que eu entro com a minha mentoria. E aí eu me pergunto, eu te pergunto, por que que eu quero ser o seu mentor? Porque eu quero você na minha mentoria, porque eu tenho condições de ser o meu mentor. Eu sei que muita gente que está aqui me escutando já me conhece há muito tempo, já me acompanha no meu canal do YouTube há muito tempo, já teve contato com meus conteúdos há muito tempo, porque há muito tempo que eu faço isso, que eu divido esses conhecimentos que eu fui adquirindo, mas não custa nada eu gastar 1 minuto aqui para apresentar, para me apresentar para as pessoas que eventualmente ainda não me conhecem. Se você não me conhece, pensa num cara que tem experiência nesse negócio de gastronomia, um cara que já foi chefe de cozinha, que já foi garçom, que já foi gerente, já foi diretor, já foi proprietário de vários negócios gastronômicos. Eu me formei na Suíça, supostamente a melhor escola de hotelaria do mundo. Eu fui diretor de uma grande marca, o Grupo Accor, que para mim é a melhor escola de hotelaria europeia. Então, eu fui diretor da rede Sofitel de hotéis aqui no Brasil. Quando a gente implantou a rede Sofitel de hotéis aqui no Brasil, éramos apenas 3 pessoas, o diretor-geral, eu que cuidava do marketing e das operações, e uma secretária. Portanto, eu fui o primeiro funcionário da rede Sofitel aqui no Brasil, com muito orgulho. Essa foi uma das grandes escolas que eu tive depois da escola que eu tive na Suíça. Então, a minha formação, ela é realmente,
vamos chamar assim, internacional, porque eu me formei na Suíça, depois eu tive essa grande escola de hotelaria na França, francesa, e depois eu tive a grande escola de restaurante americana, quando eu trouxe, quando eu implantei aqui no Brasil, a rede de restaurantes Hard Rock Café, que foi realmente ali que eu aprendi quase tudo que eu sei. Não foi na minha escola de hotelaria na Suíça, eu garanto, por isso que eu digo, as pessoas às vezes perguntam, pô, mas no seu curso, no ENG, não tem tanta coisa assim, né? Não tem nada, zero do que eu aprendi na minha escola de hotelaria na Suíça, porque o que me deu prática, o que me deu conhecimento nessa vida, e é por isso que eu consigo me intitular e cumprir, eu acho que muito bem, esse papel de mentor para os meus mentorados, foi principalmente nessa mão na massa de trabalhar nessas empresas francesas e americanas, Grupo Accor e Rádio Rock Café. E, logicamente, após esse período de executivo, de diretor dessas marcas, dessas empresas, eu fui empreender nos meus próprios negócios. E eu tenho meu negócio, hoje em dia, 100% formatado, tenho um negócio de gestão de eventos gastronômicos, eu tenho centros de convenções, onde a gente opera esses centros de operações, de convenções, que tem lá maître, garçom, cozinheiro, enfim, toda essa estrutura de um negócio gastronômico, além de aluguel, áudio, vídeo, enfim, pista de dança, barman, enfim, toda a estrutura de um evento, seja ele social, seja ele corporativo. E, graças a Deus, eu consegui formatar, eu consegui ter uma operação 100% formatada no meu próprio negócio, e é exatamente isso que eu compartilho com meus alunos e com os meus mentorados. Do alto dos meus quase 60 anos, do alto desses cabelos brancos que você está vendo aqui, hoje o meu objetivo, o meu propósito é justamente compartilhar com as pessoas os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. É isso que eu amo fazer na vida. Hoje eu quero dividir como eu faço, e se você tem, como eu faço no meu negócio, e se você tem interesse em participar desse grupo maravilhoso que compõe a galera da minha mentoria, eu vou ficar muito feliz de explicar para você nos próximos minutinhos como funciona, para você dar uma olhadinha dentro da minha mentoria, como que as coisas funcionam com os meus mentorados. Bom, vou dar uma passeada, então, com você sobre dois aspectos da minha mentoria. A gente tem um aspecto estratégico e um aspecto mais operacional. Tá? É do para fora para dentro. Tá? É isso que a gente faz na nossa mentoria. Do estratégico, o que eu procuro trazer para os meus mentorados é clareza. Tá? É trazer clareza, porque às vezes a pessoa chega, aliás, às vezes não, sempre, né? O mentorado, quando chega na minha mentoria, ele chega com uma falta de clareza estratégica no seu negócio, porque geralmente ele está lá com o umbigo no fogão, ele está lá com o olho muito próximo da sua operação. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer quando a pessoa chega na minha mentoria é o quê? Estabelecer com ele as metas as metas que ele vai utilizar nos 6 meses que ele passa comigo, as metas que ele vai se determinar nos 6 meses que ele vai passar junto comigo. São 12 encontros da mentoria, costuma durar 6 meses, mas como você sabe que às vezes são encontros a cada 15 dias, mas você sabe que às vezes tem 5 semanas, às vezes tem 4 semanas, enfim, então pode não ser exatamente 6 meses. 6 meses e um pouco, 6 meses menos de um pouco, mas são 12 encontros quinzenais que eu faço com os meus mentorados. E antes do encontro número 1, eu já faço uma prévia com cada mentorado que vai entrar na mentoria, a gente chama isso uma sessão de onboarding, onde eu explico para ele como funciona a mentoria, quem é o grupo que participa, quem são os mentorados que já estão participando dessa mentoria, para a pessoa já não entrar fria, já entrar quente na mentoria. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você tem que estabelecer as suas metas. Isso é a coisa mais importante, porque se no final de 6 meses você não conseguir atingir suas metas, a pessoa mais frustrada do mundo, o seu
mentorado. Por quê? Porque você pagou para estar na minha mentoria, você está lá me escutando durante 6 meses, enfim, o período que for, durante esses 12 encontros, você está compartilhando todas as informações, esse conhecimento que eu estou compartilhando com você, que o grupo todo está compartilhando, que a gente está todo mundo pensando junto, e você não consegue atingir as suas metas depois de 6 meses. Então, definir as metas é uma ciência, e é essa ciência que eu compartilho logo na primeira sessão, nessa sessão de onboard. Eu quero saber quais são as suas metas, eu quero cobrar essas metas dos meus mentorados, então, sim, eles, vamos supor, é como se eles me devessem uma explicação, é como se eles tivessem uma prestação de contas comigo a cada 15 dias. E as metas, geralmente, porque o que eu chamo de estabelecer meta SMART, não sei se você já se deparou com esse acrônimo, né? SMART, uma meta SMART é uma meta que é específica, que ela é mensurável, que ela é atingível, o R é de relevante e o T é de timely, né? Que tem um tempo determinado. Isso é uma meta SMART, isso é uma das coisas mais velhas que existe no mundo da gestão, mas eu adoro quando a gente estabelece meta, que ela seja uma meta SMART. E SMART é um acrônimo, além desse acrônimo com as letras, é uma coisa que em inglês quer dizer esperto, quer dizer que é uma meta legal de ter. E geralmente as metas principais dos meus mentorados começam o quê? Com um alvo de faturamento. Então, se a pessoa fatura tanto, ela quer faturar tanto, se ela tem 2 lojas, ela quer ter 3 lojas, ela quer crescer no seu negócio, beleza, que não tem problema nenhum, a gente começa com as metas numéricas, mas depois a gente vai quebrando, porque não adianta só você estabelecer as metas numéricas, depois, se você depois não quebra essas metas em outras metas que não são numéricas, porque ela começa sempre com uma meta numérica, porque geralmente a meta numérica ela segue esse acrônimo do SMART, ela é específica, porque tem um número, ela é mensurável, porque é fácil de você chegar, de você perceber se você está chegando ou não nesse número, ela costuma ser relevante, porque você não vai colocar um número que seja igual ao do ano passado, você vai colocar um número para crescer o seu negócio. Ela tem que ser atingível, você vai botar uma meta de R$1 milhão aqui neste ano, e no outro ano você vai fazer 10 milhões de reais com a mesma unidade de faturamento, não vai rolar. Então ela tem que ser atingível, e ela tem que ter um tempo, legal, para o próximo ano, para os próximos 6 meses. Então é isso que a gente faz. A gente estabelece junto essas metas e depois eu cobro dos meus mentorados. Eu cobro o relatório deles. Eu quero saber nos últimos 15 dias, depois que a gente fez a última sessão de mentoria, o que você fez entre uma sessão e outra? O que aconteceu nesses últimos 15 dias? É lógico que a gente está lá trocando ideia o tempo todo no grupo, né? O grupo se ajudando, porque isso tem também muito na mentoria. É como se fosse uma confraria, né? O cara deixa de ser um empresário solitário, um empresário sozinho. Eu sei disso, eu sei que a gente se sente assim, porque eu me sinto assim. Na maioria dos meus dias, eu me sinto empresário solitário. Sim, porque a gente é solitário quando a gente é empresário no nosso próprio negócio. Então, o fato de você ter um grupo de apoio, o fato de você ter um grupo que você pode falar as coisas que te incomodam, né, nesse grupo, um grupo que te ajuda, que conhece as tuas metas e que está ali para te apoiar nessas, que cada um dos nossos mentorados desse grupo está ali para apoiar o outro no atingimento dessa meta, cara, é uma coisa muito legal. Por isso que eu começo com as metas. O meu grupo de mentoria é sobre estabelecer meta, sobre focar nessa meta, sobre não tirar o olho dessas metas e sobre cobrar que elas aconteçam. E aí, ao longo das sessões, ao longo dos encontros que a gente vai fazendo, o meu papel como mentor é o quê? Ajudar essas pessoas, ajudar os meus alunos, os meus mentorados a cumprir tirar os problemas da frente, explicar como que as coisas, lembra que da infância para a maturidade, para a adolescência, para a fase adulta, é tudo sobre aprender o que a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não está sabendo. As faculdades não ensinam o que a gente precisa saber. Eu sei por experiência própria, para tocar o nosso próprio negócio. Então, é isso que eu procuro fazer. É um ecossistema. Toda a minha mentoria faz parte de um ecossistema que a gente tem o Eng, tá? Então o Eng é meu curso online, que tem mais de 60 horas, ele é dividido em capítulos, em coisas, em sessões, né, que abarcam todos os... Para quem não conhece o Eng, né, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui devem conhecer o Eng. Mas para quem eventualmente não conhece o Eng é um curso que é muito bom, que abarca todos os setores de um negócio gastronômico, como eu tenho a convicção de que nenhum outro curso faz. Então, é muito importante que os meus alunos da mentoria, eles sejam também alunos do Eng. Por isso que, se você entrar na mentoria e não for aluno do Eng, automaticamente você recebe, você ganha
o Eng como bônus. E se você é aluno Eng e quer passar a ser meu mentorado, o que acontece? Você tem um desconto de R$ 2.000 para dar esse pulo, para ter esse acompanhamento mais de perto, meu acompanhamento mais de perto no seu negócio. Então, quem é Eng tem um desconto de R$ 2.000. E quem vai na mentoria, entra na mentoria, tem muitos mentores que entram na mentoria e me conheceu ali, aquela semana, nem sabe o que é Eng. Mas aí eu faço questão de falar o seguinte: olha, você vai ganhar o Eng. Aí quando o cara se depara com aquele conteúdo todo, com aquele conteúdo prático todo, ele fala: caraca, eu entrei na mentoria e ganhei o Eng. Sim, só que não acaba por aí. Tá? Ainda tem o assunto do manual de operações, mas eu não quero colocar o carro na frente dos bois ainda. Eu estou falando sobre clareza. Tá? Aqui, nessa questão estratégica, eu quero voltar para essa questão estratégica, essa questão da clareza. Não é só sobre metas, não é só sobre estabelecer metas e acompanhar as metas e fazer com que o mentorado não tire o olho do alvo nas metas. Não é só isso. É clareza sobre a estrutura de pessoas que você precisa ter, né, no seu negócio para tocar, ter as pessoas certas nos lugares certos. É você ter o seu, que a gente chama de o quadro de respeito. Esse é um exercício interessantíssimo que a gente faz na mentoria, que todos os meus mentorados estão o tempo todo nesse exercício, avaliando as suas equipes para saber se a estrutura que ela tem nas suas empresas, porque eu tenho mentorado que tem lá 5, 6, 7 unidades, tem mentorado de uma só unidade, mas mesmo um mentorado que tem uma só unidade, ele precisa ter certeza que as pessoas... O que é a pessoa certa no lugar certo? A pessoa certa é aquelas pessoas que compartilham os valores, os seus valores. O que você valoriza no funcionário que trabalha com você? Quem que você quer ter do seu lado trabalhando com você? Essas são as pessoas certas. E quem você quer ter do seu lado significa você estabelecer muito claramente para todo mundo, para a sua organização como um todo, os valores que você curte, os valores que você acredita. Então, no meu caso, por exemplo, a pessoa tem que ser aprendedora, tem que ser curiosa, tem que ler, tem que se informar, tem que querer aprender coisas novas, tem que ser processual, porque a gente é focado em processos e processos, sistemas e processos o tempo todo. O livro do Michael Gerber, ele fala, o Mito do Empreendedor, ele fala muito sobre isso. Mas não é só sobre esse livro também. Tem um outro livro que eu uso muito que chama-se Tração, do Gino Wickman, se você quiser anotar aí no seu caderninho, eu tenho ele aqui em algum lugar, não está por ali, mas esse é o livro que eu presenteio os meus mentorados. Quando o cara entra na minha mentoria, ele ganha de presente um livro chamado Tração, que é um livro que eu descobri, que eu implantei no meu negócio, que é sensacional e que nos dá esse método dessa implantação estratégica que eu estou mencionando com vocês aqui. Então, o livro do Tração, ele é como se fosse a nossa Bíblia dos mentorados. Tá? Se você conversar com algum mentorado meu, e a primeira coisa que ele vai falar com você vai perguntar para ele como é que é a mentoria do político, o que rola lá dentro. A primeira coisa que ele vai falar é: rola a implantação do método do Tração, do Gino Wickman, do livro. Tá? Logicamente que rola a implantação do método Eng, né, que é aquilo que eu criei, que é aquilo que eu construí durante o ano de 2020 inteiro para entregar para os meus alunos, mas nessa questão estratégica eu me baseio nessa metodologia do livro Tração, que ela é sensacional. Compre esse livro, mesmo que você nunca participe da minha mentoria, que vai te fazer um bem tremendo na sua vida. Então, essa clareza, a gente falou sobre a clareza sobre as suas metas, agora eu estou falando para você sobre a clareza da estrutura necessária de pessoas que você tem que ter trabalhando com você. A gente falou dos valores, eu falei de apenas 2 valores, ser aprendedor e ter processo, mas no meu caso, na minha empresa, eu tenho 5 valores que eu prezo e que eu avalio as pessoas de acordo com esses valores, se elas estão agindo de acordo com esses valores no dia a dia do seu trabalho. São os valores pelos quais eu contrato as pessoas que vão começar a trabalhar comigo, mas não é só sobre isso, ter as pessoas certas no lugar certo, é ter certeza que a pessoa entende o trabalho dela, ter certeza que a pessoa quer aquele trabalho, ter certeza que a pessoa tem capacidade de executar aquele trabalho. Então, essa questão das pessoas, assim como as metas, é uma questão estratégica muito importante que eu foco e bato nessa tecla o tempo todo. E todos os meus mentorados estão nessa pegada de ter certeza de que a sua equipe está alinhada, né? Se ela está bem formada, as pessoas estão lá nos lugares certos, estão prontos, porque senão não adianta nem começar o trabalho. É como se fosse um pilar básico, né, é como se fosse a laje
da nossa construção, você ter as pessoas certas nos lugares certos. Eu levo isso muito a sério. Depois, a terceira coisa que o terceiro nível de clareza que a gente traz para os nossos mentorados é sobre os rituais do negócio. Quais são os rituais importantes de você ter num negócio gastronômico? Como que são feitas as suas reuniões? A gente define, eu tenho isso muito claro. Não dá para falar aqui agora compartilhar o meu método de reunião, que na verdade é também do livro Tração, de 1h30, dividido em blocos certinho. Então a gente compartilha como são essas reuniões, como que as pessoas são contra os rituais, né? A gente está falando de clareza dos rituais. Como que as pessoas são contratadas, como que as pessoas são treinadas, como que as pessoas são avaliadas, como que são feitos os controles diários, os controles semanais, os controles mensais, né, do seu negócio. Isso tudo faz parte da clareza dos rituais que você tem no seu negócio. Quais são os procedimentos de abertura, de fechamento de turno, de passagem de turno da manhã para o turno da tarde, para o turno da noite. Quer dizer, isso é clareza de rituais. É outra coisa que a gente pega também. Então, você percebe que a mentoria, tudo bem, é sobre você ter 12 sessões para discutir os assuntos, para trazer questões para mim, para eu te ajudar a solucionar os problemas que você tem no seu negócio. É uma reunião em grupo, mas eu dou uma atenção individual para cada um dos meus mentorados, mas não é só isso. Eu quero que eles implementem nos seus negócios, não importa o tamanho do negócio. Eu tenho mentorado que para você entrar na minha mentoria, você tem que ter um mínimo de faturamento de R$80 mil, que dá sei lá, 960, né, por ano. 1 milhão, mais ou menos, de reais por ano, mas a gente fala em 80 mil por mês, que é o mínimo de faturamento que tem que ter para você fazer parte da minha mentoria, que é uma linha de corte que a gente tem, porque a partir deste nível, a pessoa já está num nível de faturamento legal para organizar o seu negócio. Tá? Se você tem um negócio que não está nessa linha de corte, que não chegou ainda, espera um pouquinho, cresce mais um pouquinho, que já você entra na minha mentoria. Tá? A não ser que você tenha um negócio que está claramente chegando lá de uma maneira muito rápida, e você está bem organizado, você tem essa mentalidade de empreendedor, aí de repente a gente dá um jeito para você, manda um inbox para mim no Instagram, e que de repente a gente resolve o seu problema. Mas em princípio, não. Tá? Em princípio, é para quem realmente fatura acima de 80 mil. Mas a gente tem empresários que faturam 25 milhões, tem empresários da minha mentoria que faturam 5 milhões, que faturam 10 milhões, tem de tudo. Tem gente com multi-unidades, tem gente com uma mono-unidade, com uma única unidade, mas o grupo, independentemente do tamanho, o grupo fica muito coeso nas trocas. Outra clareza que a gente traz é sobre os indicadores do negócio. Então, uma das primeiras coisas que eu peço, né, é o seu DRE, o seu demonstrativo. Às vezes as pessoas não têm clareza desse assunto, não está claro para eles as colunas mês a mês de faturamento, de despesa fixa, despesa variáveis do seu negócio, o resultado, né, líquido do negócio, o quanto que é o seu CMV. As pessoas não têm, quando entra na mentoria, clareza sobre esse assunto, e o meu objetivo é o quê? Trazer, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer com que você tenha essa clareza de indicadores do seu negócio, que é como a gente mede a nossa performance, como a gente mede os indicadores de performance do nosso negócio, né, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, é muito importante que a gente tenha esta clareza dos indicadores do seu negócio. E até, finalmente, chegando à clareza do marketing do seu negócio. Saber se você está sabendo direitinho quem é seu público, se você está com foco, se a sua equipe está com foco concentrado no atendimento àquele público, se você tem a noção do mercado competidor na região onde você está, se você tem clareza sobre os diferenciais do seu negócio, né? O que você traz para esse campo de batalha sangrento que é uma operação de um negócio gastronômico. Então, clareza sobre o seu marketing também é importante. Então, eu queria que você percebesse, como a gente falou no começo dessa apresentação, que o que eu procuro trazer é uma ajuda nessa questão estratégica, então clareza nesses pontos todos que a gente mencionou. Então, repetindo, clareza sobre as suas metas, clareza sobre a estrutura de pessoas que são necessárias para tocar o seu negócio, clareza sobre os rituais que você implementa no seu negócio, clareza sobre os indicadores que você usa para medir a performance do seu negócio e clareza sobre o seu marketing. Então, estrategicamente falando, quando a gente olha o negócio de cima, tá? A gente está vendo isso. Isso é pensar estratégico, é isso que eu ajudo os meus mentorados durante 6 meses. Esse é o meu objetivo. É isso que eu faço na minha vida de mentor.
Tá? Aí, quando a gente desce para o operacional, é que a coisa fica mais interessante ainda. O que é descer para o operacional? É você olhar para o seu negócio, é você olhar de cima o seu negócio e você começar a perceber que existem sistemas, que todos os negócios eles giram em torno de sistemas. E no negócio gastronômico, eu divido esses sistemas do nosso negócio em 6, vamos contar aqui, mas em 6 eu tô pensando de cabeça aqui, em 6 ou 7 sistemas que têm os seus subsistemas, tá? Então, o primeiro sistema é o sistema de inauguração, né, de um negócio, depois o segundo sistema é o sistema de cozinha, eu sigo mais ou menos a ordem dos setores que eu tenho no meu curso no Eng. Cada um dos módulos do meu curso no Eng é um sistema e que tem os seus subsistemas. Então, isso é olhar o negócio de cima, baseado em sistemas. Então, você tem um sistema de cozinha, você tem um sistema de salão, um sistema de delivery, um sistema administrativo, financeiro do seu negócio, sistema de marketing e um sistema que é muito importante, que a gente foca muito na mentoria, que é um sistema de liderança do seu negócio. E dentro de cada um desses sistemas, você tem o quê? Adivinha o que você tem dentro de cada um dos sistemas? Os processos. E é aí que o bicho pega. E é aí que a gente entra com o nosso manual de operações. Tá? Esse é o benefício máximo da mentoria que a gente implantou, que a gente está em vias de implantar. A gente está fazendo o nosso beta, a nossa versão beta do nosso manual de operações. Um dos meus mentorados está me ajudando muito a fazer isso, que é o Max. Então, o que eu fiz? O que é esse manual de operações? É um depositário de recursos que englobam justamente todos esses processos que a gente tem dentro de cada um desses sistemas. Então, na cozinha, você tem lá os subsistemas de cozinha, você tem o quê? O pré-preparo, você tem os controles, você tem a criação culinária, você tem a questão da higienização, a questão da finalização. Cada um desses subsistemas, ele é recheado, ele é povoado de processos, de um monte de processos. Mas, digamos assim, de ferramentas, não é só processo. Processos é uma das ferramentas. Não é a palavra ainda que eu estou buscando. Recursos. Essa é a palavra. Recursos. Então, os recursos que a gente usa no nosso manual de operações, o que é? Pode ser um checklist, pode ser uma tabela, pode ser uma planilha, pode ser um ritual, pode ser uma rotina, pode ser um processo mesmo desenhado, 1, 2, 3, 4, tudo isso são recursos que a gente tem dentro do nosso manual de operações. E neste exato momento, eu estou me dando ao trabalho de construir o manual de operações modelo. A gente já está com quase 200 desses recursos, tá? Que eu e o Max, a gente está tendo um trabalho, faz 3 meses que a gente está dedicado a esse assunto, de construir todo esse documentário que engloba toda a operação de um negócio gastronômico dentro de um único pacote, né, que é este manual de operações. E a versão beta, olha só, presta atenção nisso, a versão beta desse manual de operações, ela está disponível para quem? Para os nossos mentorados. Isso aí vai ser vendido, este manual de operações, a implementação de um manual de operações vai ser um produto vendido por aproximadamente que eu digo porque é o número que a gente tem na cabeça. Pode mudar um pouco para mais, pode mudar um pouco para menos, mas é mais ou menos em torno de R$ 5.000, que em algum momento do primeiro semestre do ano que vem, a gente vai estar com a versão definitiva, porque a gente está trabalhando na versão beta, e vai custar R$ 5.000. Só que, adivinha, quem entrar na minha mentoria ainda no mês, isso é um bônus, tá? Isso é um bônus inacreditável. Tá? Eu juro que é inacreditável, porque se você pensar no preço que você paga para entrar na minha mentoria, né, que agora está a R$ 10.000, obviamente, quando eu tiver já com esse manual de operações 100% implantado, os alunos que estiverem na minha mentoria vão seguir com ele de qualquer maneira, porque eles vão acompanhar a versão beta e a versão definitiva. Quem entrar na minha mentoria agora em novembro já vai levar de bônus de qualquer maneira, mas quem entrar no ano que vem, por exemplo, quando já tiver com esse produto lançado, não vai ser mais R$ 10.000. Então, quem entrar na minha mentoria com o valor de R$ 10.000 agora, leva
essa versão beta é a versão definitiva do manual de operações. É como se fosse um prêmio para entrar agora na minha mentoria. Pega essa aí. Vê se você consegue pegar, só para te mostrar. Daqui a pouco eu tiro, só para te mostrar mais ou menos o que nós estamos falando. Então, ó, é que você não vai conseguir ver assim, né? Deixa eu crescer um pouco mais. Ó, assim você consegue. Ó, aqui, ó. Aqui você consegue. Então, essa planilha de implementação, ó, implementação do manual de operações, tá vendo? Chama IMOP, né? IMOP, podia ser IMOP, né? Que fica Apple, enfim, né? Estou viajando. IMOP é a implantação do manual de operações. O que é isso? Isso aqui é o nosso depositário de documentos, que é dividir por áreas. Lembra que eu falei? Inauguração, cozinha. Ó, se você pegar aqui na coluna B, tem inauguração, cozinha, atendimento, salão, papapá, delivery, financeiro. A gente vai colocando tudo aqui. E aquelas sub-áreas que eu falei, higienização, criação, controle, não sei o quê, tudo isso são sub-áreas da cozinha. Tem alguns que têm sub-áreas e tem alguns setores que não têm sub-área. E aqui a descrição dos recursos. Ele pode ser tá vendo o tipo de documento aqui? A gente seleciona. Ele pode ser um cronograma, uma planilha, um guia, uma listagem, um formulário, um checklist, um processo. Ele pode ser qualquer uma dessas coisas. E aqui, isso eu dividi, eu compartilhei na segunda-feira passada com meus alunos do ENG, essa planilha. Eles têm lá, quem é aluno do ENG aqui, vai lá, se você não viu ainda, eu compartilho esta planilha, não com todos os documentos da versão beta que a gente está fazendo. Eu só compartilhei com meus alunos os recursos desta planilha que já fazem parte do ENG de qualquer maneira. A minha DRE, o meu sistema de estoque, de compra, enfim, tem um monte de coisa lá. Mas vai, uns 20 recursos que já estão no ENG que vieram para essa planilha do manual de operações. Só que aqui nós estamos falando já agora, neste momento, de 100 e não está completo ainda, isso ainda é a versão beta, 184 desses recursos, tá? E aí, se você coloca aqui, olha que interessante, isso aqui é um Kanban. Então, você pode, a situação de cada um pode ser a fazer, concluído e a fazer e concluído. Opa, desculpa aqui. A situação. Então, você classifica qual é a situação, a fazer ou concluído, e aí você mesmo vai tratando de formatar o seu manual de operações. Se você quiser fazer sozinho, isso você consegue fazer. Quem é aluno ENG e não quer participar da minha mentoria, beleza, pega essa planilha aqui e vai fazer o seu próprio manual de operações. Mas quem tiver na minha mentoria já vai ganhar isso tudo aqui com esses links que vão para um drive onde estão depositadas todas essas coisas aqui. As planilhas, os checklists, os formulários. Vocês estão conseguindo ler? Essa está meio pequenininho, né? Mas deixa eu ver se eu consigo ficar maior aqui para você. Ó, pronto, aqui dá para ver, né? E aí a versão, né? Essa versão de 6 do 11, agora recente, essa versão que a gente está fazendo aqui. A última atualização está aqui, quem que é o responsável pela última atualização, e o link de onde estão esses documentos nas nuvens, na nuvem. Então, é isso aqui que eu queria compartilhar com você, só para você dar uma olhadinha como que funciona o nosso manual de operações. Deixa eu tirar daqui, porque esse negócio está me confundindo até a vista aqui. Bom, pessoal, então é isso que eu queria compartilhar com você, o que rola dentro da minha mentoria. Rola uma questão estratégica, rola uma questão de implementação operacional, porque não adianta nada, rola muito livros, rola muita discussão em coisas que a gente vai lendo dos livros que eu vou indicando para as pessoas. Isso é mais entre uma sessão e outra, entre um encontro e outro, a gente vai discutindo muito essas coisas dentro do próprio grupo. Eu gosto dessas pessoas, eu falo assim, para quem que não é a mentoria, né? Para quem que eu não quero que esteja na mentoria? Além daquilo que a gente já falou, da pessoa que não tem um faturamento mínimo para estar na mentoria, mas não se preocupe com isso, porque eventualmente você vai ter esse faturamento e vai chegar lá e vai um dia ser seu mentorado. Não se preocupe tanto com isso agora, você tem um caminho evolutivo aí pela frente. Eu não quero, né, para aquelas pessoas que quer se organizar e quer crescer, mas que não se dão ao trabalho de aprender, que não tem um espírito aprendedor. Essas pessoas eu não quero na minha mentoria. Por quê? Porque senão o cara ele não aprende, porque ele não coloca em prática aquilo que ele aprendeu. É muito ruim, a pessoa está lá só para bater papo, só para discutir, mas não implementa nada.
é a pessoa que não tem o espírito aprendedor e implementador. Isso eu também não quero na minha mentoria. Eu também não quero aquele que já está 100% organizado, tem uma visão estratégica do negócio 100% clara, tem uma operação 100% organizada. Esse também, eu vou felicitar ele, eu vou falar, cara, a mentoria não é para você, né? Vamos combinar, porque a mentoria é sobre evolução. Então, aquela pessoa que se acha 100% evoluída, eu também não quero na minha mentoria. O que mais que eu tenho para falar para você? O método é esse, estabelecer as metas, tem essa prestação de contas comigo, você tem que estar preparado para prestar essa conta ao seu mentor, eu que vou estar te cobrando, sou chato, pergunta para os meus mentorados, se tiver algum mentorado aí, diz para essas pessoas que estão nos escutando como eu consigo ser chato nessa prestação de contas, nessa cobrança das metas das pessoas. Os encontros são quinzenais, onde a gente faz esse alinhamento, né, de conhecimento, essa questão estratégica, essa questão operacional, onde eu tiro as dúvidas de cada um dos mentorados individualmente. Então, as sessões costumam... Eu sempre falo que a sessão dura 3 horas, mas ela sempre dura 5, na verdade. Ela foi concebida, esse formato da mentoria foi concebido para durar 3 horas, mas ela acaba durando sempre muito mais, porque eu digo sempre para os meus mentorados, é a parte mais legal da minha semana. Então, eu quero esticar, faço questão de esticar o máximo possível, porque eu curto muito. Para mim, ela começa às 5 da tarde, mas ela vai até onde tiver que ir, porque, sinceramente, é a coisa que eu mais curto fazer na vida hoje. É sobre implementação, sobre você implementar no seu negócio as coisas que a gente vai discutindo, as coisas que você vai aprendendo. São 12 encontros, né, sequenciais a cada 15 dias. É isso, o que mais? O sistema de admissão da mentoria é com base num formulário que você tem que preencher para eu conhecer o seu momento, para eu conhecer as suas expectativas, para eu saber do seu negócio, saber do seu faturamento. Então, você tem que preencher um formuláriozinho. Aí, tem um formulário no link desse vídeo, tem um formulário, você me pede pelo direct message, pela mensagem direta do Instagram, pede para a minha equipe no suporte, @nacozinhadopolite.com. Enfim, você sabe aonde me encontrar. Tem que preencher esse formulário, aí a gente faz uma entrevista. Os formulários selecionados é um processo de seleção dos meus mentorados, tá? Porque não é assim, se candidatou, não, eu não aceito todo mundo, porque eu quero que esse grupo continue um grupo de pessoas muito legais. Então, eu tenho que fazer uma entrevista com a pessoa, tenho que preencher esse formulário, tenho que fazer uma entrevista e tem que ser aceita dentro do meu grupo. É assim que funciona o processo de admissão da mentoria. Então, eu já falei sobre os bônus, né, sobre o preço, que por enquanto está em R$10.000, e você leva essa implementação, essa versão beta que a gente está construindo do manual de operações, e se você não é aluno ENG, você leva o ENG também. Então, acaba, sinceramente falando, às vezes a pessoa pode dar 10 pau por isso, mas é caro isso, cara. É caro, depende, né? Eu sempre digo, se você perguntar para meus mentorados, todos eles, cada um dos meus mentorados que eu vejo a performance dele, quanto eles evoluíram em unidades de negócio, em mais unidades. Tem mentorado que começou com 3 e está com 8 operações. Eu tenho um mentorado que começou com um faturamento desse mínimo de 80 mil, está com 160 mil agora. Quer dizer, o objetivo é a evolução, né? Então, se você pensar nisso, ou se você, por exemplo, não tinha um método organizado para calcular o seu CMV, para controlar os seus custos variáveis, principalmente o CMV no seu negócio, e por participar de um processo de mentoria, você tem lá condições de reduzir o seu CMV em 5%. Eu sempre digo, 5% de redução do CMV, cara, se você fatura R$100 mil por mês, 5% dá 5 mil por mês. Aí você fala, 10 mil é caro participar de um processo de mentoria de 6 meses? Se você, de repente, começar rapidamente a economizar 5 mil, né, no mês, mesmo que você não consiga vender mais, mas se você economizar 5 mil por mês, em 2 meses está pago a mentoria, cara, com cada sacada que você recebe de um mentorado, com a convivência com outros mentorados, com outros empresários, com outros empreendedores que estão todo mundo focado no crescimento, cara, não é possível que você não reaveja, que você não veja, que não se pague esse processo de mentoria por R$10.000. Sinceramente, eu não vejo como. Para mim, é muito barato. Essa questão de preço, o cara fala custo muito alto. Cara, muito alto para quem? Muito alto sobre qual perspectiva?
Então, eu nem quero. A pessoa que acha que esse custo é alto... Aliás, alto você vai ver quando ele ficar alto realmente, porque ano que vem já vai aumentar um pouquinho e a tendência é só aumentar. Porque eu falo, eu me empolgo muito de me dar, de me doar, de dar essa mentoria, mas, cara, cada vez mais a gente vai crescendo. Agora tem essa parada do manual de operações que eu estou compartilhando com a galera. E depois vai surgir outras coisas, a gente vai melhorando, a gente vai implementando mais coisas o tempo todo. Então, a tendência, sim, é que o preço, se Deus quiser, suba continuamente. Então, mas eu tenho uma coisa, tá? Eu tenho uma notícia boa. Quem entra comigo no preço e depois, se quiser renovar, por exemplo, você está pagando 10 mil agora, mas se você quiser renovar, depois fala, puta, é muito legal, eu não posso sair desse grupo, porque é muito bacana, eu gosto desse negócio, quero continuar nesse grupo, quero renovar depois de 6 meses. Sabe quanto você vai pagar? Os mesmos 10. Eu vou estar cobrando 15 no ano que vem, mas você vai pagar 10. Por quê? Porque eu honro os primeiros. Então, aquela pessoa que começou pagando vai pagar o resto da vida. Porque o resto da vida também, não vamos combinar, vamos combinar que o resto da vida é muito tempo. Mas esse é o princípio. A pessoa entrou naquele preço e vai pagar sempre aquele preço, porque eu honro as pessoas que estão comigo. Tá? Tem gente que já está... Na segunda, eu comecei meu processo de mentoria, eu comecei no primeiro semestre desse ano, né, de 2020, estamos em 2021, e a gente já está agora no segundo ciclo. Então, tem gente que já renovou do primeiro para o segundo. E aí, adivinha? Ele paga o preço antigo, mesmo que o preço tenha aumentado. Tem condições de pagamento? Tem condições de pagamento. Você pode pagar em 3 vezes, são 3 vezes de 4 mil, que dá 12 mil. Ou se você quiser pegar em uma vez, você tem um desconto, aí sai 10 mil. Lembrando que já inclui você participar da versão beta do manual, ou seja, de receber todos esses documentos que a gente está preparando e separando. Estou fazendo esse trabalho junto com o Max, está ficando muito legal. E já inclui o ENG também, para quem não é ENG, e para quem é ENG tem o desconto de R$ 2.000. Então, é isso. Falei bastante sobre a mentoria. Espero que vocês todos que estão assistindo aqui, você que está assistindo aqui este vídeo, que você não tenha mais dúvidas nenhuma com relação à mentoria, à participação, à sua possível participação na minha mentoria.